Senhoras e senhores, boa tarde. Na aula de hoje, nós vamos entender como que acontece a adição de um álcool. Nós vamos ver que a adição de um álcool se assemelha muito ao que nós vimos na aula passada sobre a adição de água a um alceno. Essencialmente, as etapas que são seguidas são as mesmas. Então, não há dificuldade para entender o que acontece. Nós vimos na aula passada alguns aspectos sobre essas reações, né? Nós já vimos por 2 ou 3 vezes o que eu comento que vai ser muito útil, a ideia de eletrófilo e nucleófilo. E aí nós vimos que a adição de água ela envolve necessariamente ali um nucleófilo, que é a água, que é representada até dessa forma, que é representada com os seus elétrons emparelhados, o que indica que essa molécula vai buscar regiões eletropositivas em outras moléculas. Nós vimos que esse comportamento ele é regido, essas formas de interação entre moléculas em um meio reacional, elas acontecem devido a alguns efeitos de estabilidade, mas que em outrora o cientista já havia caracterizado, e por isso a regra de Markovnikov é a regra que estabelece como que acontece a adição do nucleófilo e a adição do eletrófilo em um alceno. Então, regra de Markovnikov, o ponto alto da última aula. Essa regra de Markovnikov, ela expressa para onde vai o eletrófilo e para onde vai o nucleófilo quando eu tenho um meio reacional que contém ambas essas espécies e um alceno. Antes de mostrar a regra de Markovnikov, eu havia colocado e apresentado através de algumas ideias aí sobre estabilidade termodinâmica e estabilidade eletrônica, algo a nível orbital. O porquê que alguns compostos são majoritariamente obtidos em relação a outros em uma reação química. Muitas das vezes eu tenho mais de um produto envolvido, aliás, acontecendo na minha reação química. E esse mais de um produto, mais uma possibilidade de arranjo, se dá através do fato de que em uma das etapas intermediárias há uma espécie criada, que é o carbocátion, e essa espécie ela pode ter modulada a sua estabilidade conforme os ligantes, conforme, na verdade, os substituintes desse carbono deficiente em elétrons, desse carbocátion. Perfeito? Alguns carbocátions são mais estáveis que outros carbocátions. Carbocátions muito substituídos, como é o caso do isobutila, por exemplo, tertibutila, onde eu tenho um carbocátion cercado, feito, fazendo ligações com outras metilas ali, ele vai ser muito mais estável do que o cátion metílico, onde o carbocátion está rodeado por hidrogênios quanto às suas ligações químicas. Eu vou colocar aqui até no slide que nós já vimos, esse daqui, né? Mostrando o comparativo. Só nos interessa ver isso daqui. Então aqui eu tenho o carbocátion,
E eu tenho o comparativo aí entre um carbocation primário, ou seja, um carbocation que tenha ele ligado somente uma metila. Vou aumentar aqui para o zoom ficar legal, que é esse caso. Ou também um carbocation que não tem nenhum substituinte, que é o carbocation metilo. Eu havia comentado ali antes de um carbocation terciário, que tem 3 substituintes. Então, aqui, para exemplificar e para ficar mais simples de perceber, eu só estou fazendo o comparativo entre o metilcation, onde o carbocation não tem nenhum substituinte. Isso quer dizer que ele é saturado, que ele só tem hidrogênios. Presta atenção para esse tipo de glossário que eu estou fazendo, né? Sempre é útil esses termos. Em relação de um carbocation que só tem um substituinte, o etilcation, ou seja, esse cara aqui é o meu carbocation e ele está ligado a um grupamento metílico, a uma metilo. Tá aqui. Notem que apaga isso daqui para ficar mais simples. Notem que foi colocado a representação de uma ligação sigma entre carbono e hidrogênio, que é isso daqui. Uma ligação sigma. Existe uma ligação sigma carbono-carbono, que está aqui, que só está representado como um traço. E aí, essa ligação sigma, aqui, essa primeira ligação sigma, carbono e hidrogênio, ele tem 3, tá? Mas as outras não estão explícitas aqui. Foi colocado aí como formas de cunha somente para você saber que está ligado ali, mas o orbital molecular só está sendo mostrado em relação a uma ligação, mas o mesmo vai ser válido para as outras duas ali. Então, essa região de alta densidade de probabilidade, que é o que a gente chama de orbital molecular, ou orbital atômico. No caso é um orbital molecular por causa que há a soma, há a sobreposição de 2 orbitais atômicos, de um orbital do tipo P do carbono e um orbital do tipo S do hidrogênio. E eles estão aqui, ó, orbital S do hidrogênio esférico, orbital P do carbono, algo elíptico. Nessa região aqui que eu vou achurar em vermelhinho, tô vendo que está mais forte, essa região aqui é a região de sobreposição entre esses orbitais. Um lugar favorável para a ligação química, ou seja, um lugar onde há uma estabilidade eletrônica, estabilidade dos elétrons. É mais estável para eles, mais favorável, termodinamicamente mais estável para esses elétrons ali naquela região. Por isso a formação de uma ligação química. Quando esse orbital molecular aqui dessa ligação, lembra lá que tem mais aqui, ó, só que eu não estou comentando muito deles, mas eles existem, eles estão ali. Esses orbitais, eles ocupam um lugar no espaço ao ponto que eles auxiliam, ajudam a orientar um orbital do vizinho. Na química, muitas das considerações sobre reatividade, sobre cinética, sobre qualquer coisa, é feito à luz dos vizinhos dessas moléculas. É muito importante eu considerar a vizinhança, porque geralmente
a vizinhança de uma molécula ou a vizinhança de um átomo influencia nesse átomo ou nessa molécula, causa influência. E às vezes essa influência pode ser ruim ou desestabilizadora, ou essa influência pode ser estabilizadora. E isso eu preciso analisar, e isso é importantíssimo na química. Então, quando eu tenho um cátion metil aqui, né, um carbocátion, esse orbital em azul aqui que você está vendo, ele acaba sendo estabilizado pela simples existência desse efeito chamado hiperconjugação, que está escrito em inglês aqui, mas está bem intuitivo de você entender o que significa. A hiperconjugação é um efeito, você pode imaginar como um efeito de indução de um campo magnético, indução desse orbital molecular, que quando ele ocorre, acaba estabilizando, acaba induzindo o orbital molecular do orbital do carbocátion de uma maneira que vai tornar mais estável, mais orientado em relação a um plano só. Isso acaba estabilizando essa molécula que não está parada no espaço, não está sozinha no espaço, e sim está reagindo com outras moléculas. Então, se essa molécula ela for mais estável no espaço, ela vai conseguir reagir, ter maior sucesso de reação. E essa estabilização surge justamente dessa orientação da nuvem eletrônica vazia aqui do carbocátion com o vizinho. O vizinho ajuda a manter essa estrutura mais estável. Eu estou retomando esse ponto que a gente viu aí nas aulas passadas. Bem, essa estabilidade do carbocátion, ela vai dizer muito para nós, principalmente quando a gente avaliar as possibilidades de produtos que podem ser gerados. Ela vai nos indicar qual é o produto termodinamicamente mais provável, mais estável, o que se reflete a probabilidade também. Então nós vimos e nós vamos ver hoje, o grande ponto da aula de hoje, que o que a gente já viu sobre estabilidade do carbocátion e sobre regra de Markovnikov pode sofrer uma pequena modificação, um pequeno incremento que se chama rearranjo do carbocátion. Essa estrutura que eu estava mostrando do carbocátion, ela pode se reorganizar, tá? Então, esse carbocátion aqui, ele não tem muito por que se reorganizar, porque ele não consegue. Mas algumas estruturas podem se reorganizar. Essa não vai conseguir se reorganizar porque o máximo que o cátion etila pode ser é um carbocátion primário. Algumas outras estruturas não. Elas podem ter em suas vizinhanças, novamente elas, as vizinhanças, uma possibilidade de rearranjo que faz com que o carbocátion fique mais substituído. Esse é o ponto máximo da aula de hoje. E nós vamos ver isso agora, que é algo que transcorre justamente de um outro tipo de reação química que a gente viu, que é análogo ao que nós já vimos. Nós já vimos, então, a adição da água em alcenos, a hidratação, que acontece se somente se existir um fenômeno de catálise, principalmente uma catálise ácida,
alguns outros compostos. Outras reações podem ser catalisados por bases também, mas é um outro papo, né? Mas a adição da água em alcenos se dá através de um mecanismo de catálise ácida. Então nós temos aqui a água, né? Uma forma de representar aqui a estrutura tridimensional. A água, eu estou sendo demasiadamente recursivo porque esses conceitos precisam ser bem entendidos. Então a água é um nucleófilo e nós vamos ver que o que deu, nós vimos, né? O que fez com que toda a química acontecesse, além daquele processo de catálise, foi o ataque desse par de elétrons para a estrutura do carbocátio. Vou colocar aqui no cantinho em cor de rosa, carbocátio. É isso que acontece numa etapa determinante da reação de hidratação. Então isso aconteceu para a água, né? Então eu tinha um alceno, adicionei água, adicionei H+, e com isso eu consegui, como produto da reação, né? Lembram lá daí todas as etapas, eu comentei no vídeo passado. Então um alceno mais água me proporciona um álcool, tá? Agora nós vamos ver o que acontece quando eu adiciono um álcool como nucleófilo. E um álcool pode ser um nucleófilo? Pode. É a mesma coisa que aconteceu com a água, é o que vai acontecer com o álcool. Como assim, Glaucio Regis? Assim, olha o que eu acabei de desenhar ali, coloquei em azul. Eu substituí um hidrogênio daquela água por uma metila. Então, notem que eu só coloquei aqui em azul o C3, né, para formar o CH3. Então, eu continuo tendo um nucleófilo, só que antes o nucleófilo era o óxido de hidrogênio, né? Era água, óxido de dihidrogênio. Agora é o metanol, um álcool de um único carbono. Eu fiz isso propositalmente para te mostrar que percebendo que não mudou o principal ator da reação química, que é os elétrons do par isolado do oxigênio. Você percebeu que eu não mexi ali em nada? Então, álcoois vão reagir com alcenos em meio ácido de maneira similar, muito parecida com a água. A única coisa é que diferente da água que tem esse CH3 aqui. Mas não é esse cara, não é nem o CH3, não é nem o hidrogênio aqui que participa efetivamente da reação, ele não tem nada a ver. Quem faz a coisa acontecer, quem faz a reação se dar, é o ataque nucleofílico ao carbocátio. E essa propriedade nucleofílica da molécula é conservada. Por quê? Porque está o oxigênio ali. Isso foi preservado. Então, lembram lá aquelas reações que nós vimos da adição do álcool, da adição da água que forma um álcool catalisada por um meio ácido? Então, tinha a adição do eletrófilo, que era o H+, na estrutura do alceno, formava o carbocátio,
o nucleófilo atacava o carbocátion. O nucleófilo, depois de formar a ligação com o carbocátion, ele tem um oxigênio ali fazendo mais ligações que a regra de Lewis possibilita. Mas ele fez uma ligação que é muito vantajoso para ele. E aí essa ligação química, como é mais vantajosa, ela é mais resistente, ela é mais forte do que as ligações que esse nucleófilo anteriormente tinha. Aí por última etapa, então ele, na quinta etapa, ele perde um hidrogênio de sua estrutura e aí preserva o octeto em relação ao oxigênio. E aí eu tenho ali, no caso da água atuando como um nucleófilo, eu tenho o álcool sendo formado. Aqui então, por analogia, sem ver reação química nenhuma, já dá para entender, né, que eu vou ter um oxigênio entre carbonos, um éter sendo formado nessa reação, porque depois do ataque nucleofílico, ao mesmo passo que o hidrogênio precisa ser eliminado para estabilizar aquele álcool, o hidrogênio aqui é perdido para que fique mantido a existência da ligação oxigênio, carbocátion e o resto da cadeia. Vamos mostrar essa estrutura aqui ó. A adição de água, até tá no slide, né? Esses slides ainda tem um trechinho do texto em inglês, parece que tem umas etapas que estão escritas ali que ajuda a fixar bem, mas não precisamos nos preocupar com isso agora. Então tudo que eu tinha falado aconteceu aqui, está sendo apresentado aqui, e como comentei ali, essas duas reações são tratadas da mesma maneira, tá? A reação com a água e com o álcool, ó, a adição de água / álcool alcenos, é a mesma coisa, né? Por quê? Porque eu acabei de explicar para você que as etapas são as mesmas, e aqui eu tenho um exemplo, né? Então o propeno interagindo, então o propeno, né? Ou só propeno, um alceno, reagindo com o metanol, um álcool. Então vamos colocar aqui o que é o que? Então um alceno e um álcool. Um alceno mais um álcool possibilita a formação de, olha aqui, 2-metoxipropano, um éter, uma cadeia alquílica que tem um oxigênio entre carbonos. Não confunde com éster, é outra coisa, né? Então um éter, uma estrutura química que tem um oxigênio entre carbonos. O que nós temos como catalisador? A mesma coisa, o H+. Então, o que acontece é as mesmíssimas etapas que você já viu, né? Então, a interação com o eletrófilo, a protonação, o ataque nucleófilo, a estabilização do éter, a abstração do hidrogênio para o meio e aí a autocatálise do sistema. Continua-se a gerar um ácido nesse meio reacional. Então a reação química se autocatalisa. Então, indiferente dessas considerações aí que eu fiz, em algumas situações, tanto lá da reação dos álcoois
com o alceno, ou da reação da água com o alceno, ou da reação de um ácido forte com o alceno, como é o caso do ácido clorídrico, ácido fluorídrico. Existe uma outra possibilidade que vocês conseguem perceber aqui, como é o caso aqui do 3-metil-1-buteno. Um alceno ramificado agora. Isso reagindo com ácido bramídrico. Tem dois produtos possíveis. Tá? Pega lá tanto o que eu falei da regra de Markovnikov, né? Então, quando eu tenho aqui o HBr, quer dizer que eu tenho H+, e BR-, nesse meio reacional. O H+, ele vai, pela regra de Markovnikov, ele vai se adicionar, vai ser acondicionado a qual desses dois átomos de carbono? Com o que tem já mais hidrogênios. Né? Então, olha só, a regra de Markovnikov continua valendo aí. Então, esse CH2, se ele for seguir a regra de Markovnikov, vai se transformar no CH3. É o que eu tenho aqui à esquerda e é o que eu tenho aqui abaixo. Mas acontece algo estranho e bizarro aí. Se, por mais que o hidrogênio tenha sido adicionado nesse carbono, olhem que coisa bizarra, eu tenho dois produtos distintos. E isso não deveria acontecer, porque qual que é o carbocátion que resulta desse ataque, dessa adição desse eletrófilo a essa estrutura? Eu teria isso daqui se transformado em CH3 e eu tenho um carbocátion aqui. A única possibilidade que eu teria seria o Br- atacando essa posição, né? E notem que vou colocar aqui um efeito especial. Notem que isso acontece de fato aqui, é o primeiro produto da reação. Você consegue perceber isso muito bem. Mas percebendo que está escrito aqui, ó, olha só, esse é o produto minoritário. Essa estrutura que é prevista é minoritária. Por que isso acontece? Né? Por que o bromo reagindo naquele átomo com aquele átomo de carbono, gerando essa estrutura aqui, por que esse produto é minoritário em relação a isso daqui? Percebe que não faz lógica? A regra de Markovnikov foi seguida. Em ambas as extremidades eu tenho o CH3. Eu só teria então o carbocátion conforme eu desenhei aqui. Mas surge uma outra estrutura. E por que e da onde que isso acontece? A qual vai gerar novamente um carbocátion em algum lugar. Aliás, em um lugar que é distinto desse daqui. Né? Eu tinha colocado o carbocátion aqui, coloco ele novamente ali. Notem que nessa segunda estrutura aqui, o bromo foi adicionado a esse carbono, aquele carbono mais substituído. Então, é isso que eu estava comentando lá no início da aula e comentei sobre o ponto máximo da aula. Existem algumas situações onde o carbocátion consegue se rearranjar no intuito de se tornar um carbocátion mais substituído. Da forma como eu desenhei aqui, da forma como eu apresentei aqui, esse carbocátion aqui, ficou feinho isso, deixa eu só arrumar aqui.
esse carbocátion aqui, ele está ligado a 2 outros átomos de carbono. Então é um carbocátion secundário. Se eu for pensar que em algum momento deve ter existido um carbocátion, agora olhando aqui para a estrutura de baixo, né, dessa estrutura, onde o bromo se adicionou nesse ponto, esse carbocátion aqui, em algum momento ele existiu e ele foi um carbocátion terciário. Então, como que isso acontece e por que isso acontece? Bem, isso acontece devido àquele mesmo efeito que eu estava comentando ali. O efeito indutivo. O efeito indutivo ele tende... o mesmo vai acontecer aqui com outros tipos de átomos, né? Então aqui eu tenho o exemplo do HBr, aliás, outros tipos de nucleófilo. Com HCl também, né, mudando, eu também tenho vou adicionar aqui um hidrogênio na extremidade, que representa essas duas estruturas. E eu posso ter ou um carbocátion aqui, ou, incrivelmente, a geração de um carbocátion aqui. Então, note que aqui também teria um carbocátion secundário e aqui eu vou ter um carbocátion terciário. Ao ponto que esse carbocátion terciário é o que realmente acontece. Porque esse é o meu produto majoritário. Então, tanto uma reação com ácido clorídrico quanto com ácido bromídrico, elas se processam da mesma forma. Elas geram, como produto majoritário, um haleto que vai estar ligado a um carbocátion mais estável, mais substituído. Isso se dá sobre um efeito chamado rearranjo do carbocátion. E aqui está expresso, né, a troca de 1 para 2 do hidreto. Então, a troca de 1 para 2 quer dizer um movimento que pode acontecer de uma partícula bem pequena, ou seja, um átomo de hidrogênio, do vizinho subsequente ao carbocátion, de modo a fazer com que esse rearranjo proporcione como produto final um carbocátion mais estável, ou seja, mais substituído. Aqui fica exemplificado. Pegando aquela mesma estrutura lá do slide anterior com ácido bramídrico, então o hidrogênio vem aqui para o CH2 extremidade e eu tenho essa possibilidade aqui de formação do carbocátion. Beleza, perfeito. Vou apagar aqui para deixar mais simples, né? Então, depois disso, eu tenho a formação aqui do carbocátion e até há 10 minutos atrás, antes do que eu acabei de falar, nesses 10 últimos minutos, o passo subsequente seria a adição do brometo nesse carbocátion. Notem, isso aqui é um carbocátion secundário. E aí ia gerar então a adição do brometo e ia gerar esse haleto. Isso até acontece, mas de uma maneira minoritária. O que acontece de maneira majoritária, eu escondo um pouquinho aqui, daí você só olha para o que deve ser visto. De maneira majoritária, o produto dessa reação é isso daqui, né? Olha o que aconteceu. Essa troca de 1 para 2 quer dizer, quando existe um carbocátion e ele tem como vizinho uma estrutura que contenha um hidrogênio, o hidrogênio, por ser
pequenininho, levinho, né? Ele só tem um próton. Existem alguns efeitos aí de tunelamento quântico que possibilita que esse hidrogênio passe da estrutura do vizinho para o carbocátio. Mas por que isso aconteceria? Porque a região mais eletropositiva dessa molécula aqui, a região mais eletropositiva dela é o carbono do carbocátio. A diferença de eletronegatividade que vai existir vai fazer com que a densidade eletrônica do hidrogênio seja distorcida para o carbocátio, que está já ali na intermediação. Tá, mas e por que isso não acontece com esses hidrogênios daqui? Porque se fizesse com os hidrogênios da direita, o carbocátion que seria gerado seria um carbocátion primário, algo que é menos estável, e o que é menos estável sempre é menos provável de acontecer. Quando eu tenho a mudança, quando eu tenho a troca do hidrogênio, do hidreto, de 1 para 2, ou seja, 1 para 2 é só para indicar que foi de um vizinho para o outro. Quando eu tenho esse movimento aqui, o hidrogênio vai para lá e a carga vem para cá. Eu vou ter um carbocátion que tá nesse carbono aqui. E esse carbono aqui tem 1, 2, 3 carbonos a ele presos. Ou seja, ele é um carbono terciário, um carbono muito mais estável do que um carbono secundário ou um primário. Então, quando você olha para uma reação de um alceno, você tem que imaginar qual é o carbocátion que vai ser formado e verificar se existe a possibilidade de rearranjo desse carbocátion. Esse rearranjo do carbocátion ele acontece com hidrogênios, ou seja, dessa mudança do hidrogênio, e a gente vai ver que pode acontecer com metila, embora menos provável, porque a metila já é maior. E outras coisas, não pode? Não, porque aí já são estruturas com elevada massa molecular, e aí já é muito difícil de acontecer essa troca. Mas por hora a gente pode sempre pensar, em um primeiro momento vamos pensar aí somente na troca, na exchange aí do hidrogênio, no movimento dele, no intuito de gerar um carbocátion mais estável. Então, eu logo vou colocar uns exercícios aí, uma listinha de exercícios, e vocês têm que fazer, geralmente vão ser indagados a responder qual é o produto majoritário de uma reação qualquer aí, de um alceno, e você tem que ter na tua cabeça muito bem estabelecido que o produto majoritário vai ser um produto aí que vai vir do ataque de um nucleófilo, que pode ser o brometo, pode ser a água, pode ser o metanol, ou qualquer álcool, ou qualquer ácido de haleto. Vai ser uma reação de um ataque de um nucleófilo desses a um carbocátion proveniente do alceno. E você vai ter que sempre pensar que esse carbocátion ele pode sofrer um rearranjo e isso pode interferir diretamente no produto majoritário. Então, essa reação aqui que eu mostrei do metilbuteno, ele tem como produto minoritário, vou apagar aqui um pouquinho para aqui, ele tem como produto minoritário esse haleto aqui, né?
e produto majoritário, esse produto. Notem que são duas estruturas diferentes, né? Então, até se você fazer o nome e o PAC deles, você vai perceber que são dois nomes diferentes, obviamente duas estruturas diferentes. E na química é muito importante isso, prever qual estrutura é a mais estável ou qual é a mais provável de acontecer. Por hora, eu acho que esse conteúdo já está adequado para esse vídeo. Logo eu mando mais um conteúdo para vocês, bem como alguns exercícios para vocês treinarem isso, até para não ficar um lapso de tempo muito grande entre essa aula e a próxima, que vai ser depois do feriado, tá bom? Se cuidem aí, pessoal. Até mais.